dia 5 de abril. Foi reiniciado o julgamento de Netanyahu, que havia sido iniciado antes de serem decididas as quartas eleições. E por causa da campanha eleitoral, o tribunal aceitou o pedido dos advogados dele de adiar o reinício, a continuação do julgamento para depois das eleições. E foi marcada a data do dia 5 de abril, que seria a data que ia começar a segunda etapa do julgamento, que seria a apresentação de provas. E nesta etapa, as reuniões do Tribunal de Jerusalém ficaram marcados para ser realizados às segundas, terças e quartas-feiras, de 9 da manhã às 3 da tarde, com obrigatoriedade do acusado Netanyahu estar presente. E acontece que as eleições foram arrastadas e terminaram as eleições, mas agora coincidiu de ter que fazer a apresentação dos candidatos ao presidente de Israel, e no mesmo dia também o reinício do julgamento, sendo que parte das horas de hoje, Netanyahu foi dispensado, porque ele tem que estar presente nesse processo de apresentação de listas que o presidente vai ter que decidir a quem ele vai entregar a obrigação de formar uma coalizão. Então, hoje de manhã, às 9h30, a abertura dos trabalhos do Tribunal de Jerusalém, o Netanyahu tinha que estar presente, porque quem ia abrir os trabalhos era a representante da promotoria, que ia então apresentar as provas que ela recebeu da acusação, e isso ele teria que estar presente para ouvir. E agora, quanto ao processo da escolha de quem é que vai formar, vai ter a oportunidade de ser o primeiro escolhido para formar um governo de coalizão. A lei aqui é a seguinte: em geral, o partido que recebeu o maior número de mandatos na eleição é o primeiro que vem ao presidente, e eles propõem ao presidente o nome do candidato deste partido, que no caso é o Likud, que foi o partido que obteve o maior número de mandatos, 30 mandatos. Então o Likud foi o primeiro que veio hoje às 9h30 da manhã na casa do presidente Rivlin e apresentar o nome do Netanyahu como indicado a formar o governo. Em seguida viria o partido que obteve o segundo lugar em número de mandatos, que é o partido Yesh Atid, liderado pelo Yair Lapid, que conseguiu 17 mandatos, e em seguida seria o Shas, que teve 9 mandatos, e o quarto é o Kahol Lavan com 8 mandatos, e assim todos os partidos hoje, durante todo o dia de hoje, vão se encontrar com o presidente e vão apontar, vão solicitar, não é bem solicitar, eles vão indicar
é o candidato que eles acham que deve formar a coalizão. De acordo com a lei, o presidente não é obrigado a conceder esse direito ao partido que tem mais mandatos, e sim aquele partido que tem maiores condições de formar um governo, porque nem sempre quem tem o maior número de mandatos significa que ele tem apoio de 61 deputados na Knesset, porque tudo isso acontece junto. Hoje, o presidente recebe as delegações de todos os partidos com as indicações. Amanhã, terça-feira, a nova Knesset, que já foi eleita a 24ª, vai ser os novos deputados e os antigos, a nova Knesset, vão prestar juramento, e na quarta-feira o presidente já tem que ter resolvido qual é o candidato entre as listas dos partidos que foram apresentadas a ele na segunda. Será concedido a ele o direito de tentar formar uma coalizão governamental. Os analistas e os comentaristas políticos dizem que o presidente vai tentar fazer esta indicação ainda amanhã, terça-feira, antes da Knesset ser convocada, e para fazer o juramento dos novos deputados. De modo que, por enquanto, ele está recebendo, e os candidatos que, em vista, que podem receber a indicação para o cargo de primeiro-ministro, em primeiro lugar o Netanyahu, em segundo lugar seria o Lapid, em terceiro lugar o Bennett, que embora tenha só 7 mandatos, mas ele tem apoio de muitos partidos. E em último lugar é o Lapid, que ele abre mão para o Bennett de fazer rodízio no cargo de primeiro-ministro, dando ao Bennett, que apesar de ter conseguido apenas, o partido dele conseguiu apenas 7 mandatos, e o Yesh Atid do Lapid conseguiu 17, mas ele tem a possibilidade de receber o apoio dos outros partidos de direita, que são os partidos do Gideon Sa'ar, que é a Nova Esperança, e os outros partidos de direita, como a Tzionut Datit, que, embora também só tenha 6 mandatos, mas eles podem aumentar a possibilidade do Bennett receber apoio. O grande problema é que o Netanyahu está tentando convencer o Bennett a entrar no Likud, a trazer os votos dele para o Likud, com a promessa de ministérios, de incluir os 7 deputados eleitos pelo partido dele, Yemina, na lista do Likud, em detrimento dos deputados antigos e dos antigos ministros, que vão ter que ceder a posição deles para atrair a Yemina e trazer os 7 votos do Bennett. A confusão é enorme e, além do mais,
O Netanyahu conseguiu, desta vez, fazer algo que nunca nenhum governo antes fez aqui em Israel: aceitar o apoio de um partido árabe islamista, que é contra a corrente islamista árabe, é contra a existência de Israel, é antissionista, apoia o terrorismo, e, no entanto, esse deputado que foi eleito, Mansour Abbas, ele se separou da lista árabe unida, se candidatou sozinho e conseguiu receber 4 mandatos. E ele fez um discurso na quinta-feira passada, dizendo que ele apoia os partidos de direita de Israel, porque o partido dele é um partido conservador e, por isso, ele pode também aceitar as exigências dos partidos religiosos judaicos, que eles também têm as mesmas ideias com relação às mulheres, que não tenham igualdade, o problema das lésbicas e dos homossexuais, que eles não aceitam da mesma forma que os partidos ortodoxos judaicos, e, inclusive, um dos líderes mais importantes dos Haridim, o Rav Kanievski, ele disse que ele pode aceitar o apoio político desse partido árabe islamista, que se chama RAM, mais facilmente do que ele aceitaria os partidos liberais e os partidos de esquerda dos judeus israelenses. Assim, um absurdo. De modo que essa situação. Até agora são uma e pouco da tarde, nós ainda não sabemos o que vai acontecer. A televisão está transmitindo, inclusive ao vivo, do Tribunal de Jerusalém, e também as visitas da liderança de todas as listas dos partidos que concorreram nessas últimas eleições. Então, nós, até amanhã, pelo menos, deveremos saber a quem que o presidente vai indicar como com a maior possibilidade de formar o governo. Não quer dizer que vai ser formado, porque, por enquanto, com todas as contas feitas, ninguém tem 61 deputados. De modo que eles querem usar, por exemplo, Netanyahu quer usar o apoio desse partido RAM islamista, que são 4 mandatos, para conseguir chegar a 61 votos na Knesset, para apoiar o governo dele. E vai ser a primeira vez na história de Israel que um partido islamista vai apoiar. Eles não vão participar do governo, mas eles vão apoiar na Knesset todas as votações que o governo trouxer. Então, é uma situação profundamente desagradável e mostra realmente como que o orgulho, como que a força do poder, como a vontade de fugir de um julgamento leva um homem que é atualmente o primeiro-ministro do país a cometer todos os erros e aceitar todas as possibilidades de apoio somente para não perder a cadeira, e provavelmente, não perdendo a cadeira, talvez ele consiga também anular o julgamento. Essa é a situação atual. Muito triste para mais da metade dos cidadãos de Israel que não apoiam Netanyahu,
e que não estão absolutamente satisfeitos de ver o país numa situação dessa, em que o poder é mais forte do que a justiça, do que a correção, do que a honestidade, do que a vontade do povo ou a vontade de um governo de trabalhar para o povo e não trabalhar para manter o seu poder. Muito triste.